Segunda meditação: confissão e perdão. Tema: os portões do céu estão abertos para todas as criaturas, disse Padre Pio. Lembre-se de Maria Madalena. A misericórdia de Deus é infinitamente maior do que o mal cometido por você. Oração de abertura. Senhor misericordioso, quando eu pecar e quando a vergonha ameaçar impedir-me de rogar por vosso perdão, lembrai-me de como vós perdoastes Maria Madalena. Assim, de bom grado confessarei e pedirei por perdão, e vós curareis a minha alma. E como Maria Madalena, eu vos amarei mais do que nunca. Um exemplo de Padre Pio. Assim como Cristo, Padre Pio queria aproximar-se dos pecadores, e não apenas daqueles que já levavam vidas santas. Porque eu não chamo os justos, mas os pecadores. Quando uma de suas seguidoras queixou-se de suas fraquezas, temendo que elas a levassem a cometer o pecado, Padre Pio assegurou-a de que o Senhor queria habitar nela, mesmo com todas as fraquezas que ela possuía. Jesus está em seu peito, está em seu coração. Isso não basta para levá-la a lutar com bravura na guerra espiritual? Jesus não é o início e o fim de tudo o que poderíamos desejar? Somente uma coisa é necessária: ser próximo a Ele, e você o é. Quão feliz você deve ser por estar próximo de Jesus e permanecer assim. Não precisa fazer mais do que já faz. Ame essa bondade divina e abandone-se nos braços e no coração dele. O padre John Shuck, biógrafo de Pio e colega capuchinho, disse que no confessionário, Padre Pio era um cirurgião de almas. Segundo Shuck, o confessionário era onde Padre Pio fazia o seu verdadeiro trabalho. O biógrafo diz que quando não sabia como tocar e penetrar os corações e as almas das pessoas que vinham a ele, Padre Pio, com efeito, perguntava a Jesus: como posso aproximar-me dessas almas? Como posso chegar até elas, quebrando aquela casca, aquela fachada que criaram por meio de seu egoísmo? Deus respondeu às preces de Padre Pio, conferindo-lhe o dom de ler almas. Quando os penitentes iam até ele no confessionário, ajoelhavam-se, faziam o sinal da cruz e diziam-lhe: perdoe-me, Padre, pois pequei. Não raro, Padre Pio recitava-lhes os seus pecados como se estivesse lendo a sua consciência, antes mesmo que dissessem qualquer coisa. Em 1958, 10 anos antes da morte de Padre Pio, o biógrafo Nesta de Robeck compartilhou as suas experiências de como eram as confissões ouvidas pelo santo na igreja de Nossa Senhora das Graças. Algo faz com que as pessoas queiram ir à confissão com Pio, onde talvez tenham de ouvir Padre Pio listando-lhes com exatidão os seus pecados e problemas mais íntimos. Isso ocorreu e ocorre com muitas pessoas. John McFerry, outro biógrafo e amigo que o conhecia bem, disse o seguinte acerca de seu ministério como confessor. O dia de Padre Pio girava em torno de seu confessionário. E é, acima de tudo, como confessor, creio eu, que ele desejaria ser lembrado. Hora após hora, dia após dia, semana após semana, ele esteve lá durante 50 longos anos. Ele tinha sua regra a seguir. Era o diretor espiritual da comunidade. Tinha ajudantes para ouvir e aconselhar no hospital, que construiu em San Giovanni. Recebia diariamente um enorme volume de correspondências. Além disso tudo, carregava as chagas e os sofrimentos de Cristo. Mesmo sem as longas e cansativas horas de concentração no confessionário, a existência de Pio era algo que nem a maior força humana poderia suportar por muito tempo.
Era uma vida que teria sido absolutamente impossível de se aguentar sem uma completa imersão em Cristo. Porém, por 50 anos, ele conduziu tudo isso em meio ao calor intenso e ao terrível frio de San Giovanni. Como era ele como confessor? Tudo para todos. Todos os homens e mulheres sinceros eram, de uma só vez, envolvidos pelo manto de sua santidade. Saíam de lá não apenas limpos, mas com uma percepção mais aguda do que realmente significa o pecado. Padre Pio incitava os penitentes a que não desistissem quando houvessem cometido pecado. Não deviam perder tempo culpando a si mesmos. Em vez disso, deviam dizer ao Senhor que estavam arrependidos de seus pecados, levantar-se e continuar trilhando o caminho da santidade. Ele não queria que seus penitentes ficassem atolados na culpa depois de terem se confessado, mas sim que seguisse o exemplo de Pedro. Após ter negado o Senhor, Pedro chorou, arrependido, e depois da ressurreição de Cristo, declarou o seu amor por Jesus. Padre Pio aconselhava seus penitentes a não se desesperarem por conta de seus pecados, tal como Judas, que depois de trair Jesus, correu para enforcar-se. Depois que um penitente tivesse pedido pelo perdão de Deus e estivesse resolvido a não mais pecar, Padre Pio diria a ele: fortaleça-se com oração, humildade e confiança irrestrita no auxílio divino. Abandone-se como um filho amado do Pai Celestial nos seus braços, plenos de amor, e não tema a guerra declarada contra você pelo inimigo. Na época de Pio, assim como hoje, muitas pessoas recusavam-se a acreditar no inferno. Certa vez, quando uma mulher rica e de vestes luxuosas disse ao santo que não acreditava no inferno, respondeu-lhe ele: acreditará quando chegar lá. Uma mulher certa vez confidenciou a Padre Pio que era assaltada pelo medo sempre que pensava em sua própria natureza pecadora e em suas fraquezas. Ele disse-lhe para não ter medo e acrescentou: sejamos profundamente humildes e confessemos que, se Deus não fosse a nossa couraça e o nosso escudo, seríamos atingidos de vez por todo tipo de pecado. É por isso que devemos nos manter sempre em Deus, ao perseverarmos em nossos exercícios espirituais e ao aprendermos a servir a Ele em detrimento de nós mesmos. Via a confissão como essencial também para si mesmo, conhecendo a sua própria necessidade de ser perdoado e de constantemente buscar a reconciliação com Deus e com aqueles à sua volta. Padre Pio insistia que as pessoas confessassem os seus pecados com regularidade. Aos que pensavam que Deus jamais poderia perdoá-los pelos seus pecados mais graves, dizia sempre: a misericórdia de Deus é infinitamente maior do que o mal cometido por você. Pausa. Você já cometeu algum pecado que acredita que Deus não perdoará? Palavras de Padre Pio. Certa vez, num grupo de senhoras que aguardava pela passagem de Padre Pio, ocorreu de haver ali uma mulher de moral duvidosa. Com a sua intuição sobrenatural, falou-lhes o santo com doçura. Aquela dentre vós que teve a coragem de seguir Maria Madalena no pecado, terá também, por gentileza, a força para segui-la na penitência? Todo aquele que caiu na lama poderá ser salvo se tiver vontade suficiente. Ao ouvir estas palavras, uma das mulheres caiu de joelhos, pedindo perdão e prometendo começar uma nova vida. Acalme-se, minha querida, disse Padre Pio. A compaixão de Deus é ilimitada, e o sangue de Jesus lava todos os pecados do mundo. Quando alguém perguntou a Padre Pio se Deus ama o pecador arrependido, tanto quanto a alma inocente, ele disse que sim, e encorajou os penitentes a conhecerem intimamente este amado. Ele é aquele que nunca se irrita com aqueles que o ofendem. Reflexão.
Todos nós queremos levar uma vida santa, mas as tentações ameaçam nos vencer. Porque Deus permite que essas tentações entrem em nossa vida, mesmo depois de termos nos confessado e prometido que não pecaríamos mais? Disse Padre Pio: nenhuma alma escolhida está livre das tentações. Portanto, tenha confiança. Em tempos de grandes lutas e fraqueza extrema, volte-se à oração. Confie em Deus e você jamais será vencido pela tentação. O uso que Padre Pio fez da palavra escolhido pode nos deixar confusos. Se Deus nos escolheu para sempre amá-lo e servi-lo, como poderão as tentações nos ajudar nessa empreitada? Pio sempre explicou que porque nós somos escolhidos, Deus quer que sigamos o exemplo de Cristo. Deus quer que aceitemos as nossas provações espirituais e físicas e que as permitamos nos ajudar a crescer em santidade, em humildade e em amor, na imitação de nosso Senhor. Mas o que devemos fazer se sucumbirmos à tentação e ao pecado? Não importa que pecados tenhamos cometido. Não importa quantas vezes o tenhamos cometido. Se nos voltarmos a Jesus e confessarmos os nossos pecados, Ele nos perdoará e nos purificará de toda iniquidade. Não só podemos, a qualquer hora e em qualquer lugar, pedir perdão a Cristo em nossas confissões informais, como Ele nos perdoa e nos cura de maneira muito poderosa quando recorremos a Ele no sacramento da reconciliação. Na vida de Padre Pio, vemos que ele recebia de bom grado todos os pecadores arrependidos e que os encorajava a levar uma vida santa. Como nosso bom pastor Jesus, Pio ansiava a que até as ovelhas negras voltassem para Deus, arrependendo-se e seguindo a Cristo para sempre. Ele assegurava a todos que até o momento de nosso último suspiro, se nos voltarmos para Deus e pedirmos pelo seu perdão, nosso Senhor misericordioso nos perdoará e nos acolherá em seu reino celestial. Quando temer que Deus não o perdoará, medite porque Cristo sofreu e sacrificou a própria vida por você. Deixe que esse sacrifício convença do amor e da misericórdia de Jesus, de seu anseio em perdoá-lo. Em milhares de cartas destinadas a superiores e a seus filhos espirituais, Padre Pio declarou que Cristo jamais permitiria que a tentação os derrotasse se eles confiassem nele. Conforme escreveu São Paulo, ainda não vos surpreendeu nenhuma tentação que ultrapasse a medida humana. Deus, que é fiel, não permitirá que sejais tentados além do que podem as vossas forças. Em caso de tentação, dar-vos-á os meios de lhe resistir. Quando a tentação vem a seu encontro, você confia na proteção de Cristo? Para preparar-se e fortalecer-se no enfrentamento das inevitáveis tentações que o ameaçarão durante toda a sua vida, memorize. Permita que as palavras inundem a sua mente, o seu coração e a sua alma. Relembre o versículo sempre que sentir-se ameaçado. Como Deus, Padre Pio não quer que você permaneça atolado na culpa e na vergonha após ter confessado os seus pecados. Disse ele: apresse-se confiante ao tribunal de misericórdia, onde Deus está sempre esperando por nós. Embora estejamos cientes de nossa incapacidade de retribuí-lo, não duvidemos de que ele perdoou solenemente os nossos erros. Coloquemos uma lápide sobre eles, assim como o fez o Senhor. Pondere com atenção, por alguns momentos, sobre o que Pio quis dizer com coloquemos uma lápide sobre eles. Se você se apegasse à sua culpa e à sua vergonha, isso ofenderia ou entristeceria a Deus? Reflita por alguns minutos em como a sua recusa em aceitar o alegre perdão e a purificação que Cristo opera em seu coração e em sua alma pode causar-lhes males espirituais. Você precisa livrar-se de ressentimentos que guarda de alguém? A quem precisa perdoar? Relembre a oração que Jesus nos ensinou.
o Pai Nosso, a qual diz que devemos perdoar assim como o Pai nos perdoa. Faça uma lista das pessoas que você precisa perdoar. Crie uma espécie de ladainha própria, escrevendo algo como o que se segue após o nome de cada pessoa. Eu perdoo fulano pelas observações rudes que ele me fez. Obrigado, Deus misericordioso. Eu perdoo Cicrana por gabar-se de seus feitos. Obrigado, Deus misericordioso. Quando terminar de escrever a sua ladainha, leia em voz alta para Deus, pedindo que o Espírito Santo o ajude a perdoar verdadeiramente cada uma das pessoas presentes em sua lista. Depois, rasgue-a, corte-a ou queime-a, como um gesto simbólico do seu perdão a todas as pessoas que ali constam. A Palavra de Deus. No dia seguinte, João viu Jesus, que vinha ter com ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, eis o que tira o pecado do mundo. Oração de conclusão. Senhor, arrependo-me de todos os meus pecados. Perdoai-me e ajudai-me a não pecar mais. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, dai-nos a paz. Amém.